bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas equações exponenciais que, como o próprio nome diz, são aquelas em que a incógnita aparece no expoente de um dos lados ou até mesmo dos dois. Vamos resolver de dois tipos para mostrar alguns exemplos, tanto essas mais simples, onde basta fatorar que a resposta aparece direto, quanto aquelas onde é necessário usar algum truque ou de substituição ou de transformação do número. Então vamos começar. O primeiro caso que nós vamos analisar é o mais simples de todos, quando basta fazer uma fatoração e a resposta vem praticamente no automático. Sempre olha para o maior número e fatora eles. O maior entre 3 e 81 é o 81. Então vamos lá. 81, eu vou fazer uma fatoração aqui. Primeiro por 3 vai dar 27. Por 3 novamente, 9. Por 3 novamente, 3. E por 3 novamente, 1. Bom, se eu cheguei em 1, é só eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. 81 é a mesma coisa que 3 na quarta potência. Então eu vou reescrever aqui. O 3 na x, ele não é mais igual a 81. Ele vai ser igual àquela fatoração que eu encontrei ali. 3 na quarta potência. Agora vamos pensar pela lógica. Se eu tenho dois números iguais com a mesma base, obviamente os expoentes também têm que ser iguais. Então eu vou cortar estes 3 aqui. E qual é a conclusão que eu chego? Que x é igual a 4. Ou seja, essa aqui realmente é a bem simplesinha. Já neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu estou vendo que o 2 na x não está sozinho, tem um 3 na frente dele. Não é problema. Primeira coisa, vamos se preocupar com esse 192 aqui. Eu vou fatorar este número. Para isso eu vou dar um espaço maior, já que ele é maiorzinho. Tentar primeiramente por 2, vai dar 96. Por 2 eu vou chegar em 48. Por 2 vai dar 24. Por 2, 12. Eu vou precisar de mais espaço aqui embaixo, que vai dar 6. Por 2 novamente 3. E por 3, 1. Cheguei finalmente na minha fatoração por números primos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores iguais a 2. Então, 2 na sexta potência vezes 3 é a minha fatoração em números primos. Então, eu vou reescrever essa sentença aqui. Esse 3 vezes 2 na x, agora eu não vou mais escrever como 192. Eu vou escrever como 2 na sexta vezes 3. Mesma coisa que eu fiz antes. Ó, um 3 e um 3 de cada lado. Eu posso cortar. Vai me sobrar que 2 na x é igual a 2 na 6. Obviamente, as bases também podem ser cortadas e a conclusão que eu chego é que x é igual a 6. Ou seja, fatora para ver se de repente esse 3 que estava te atrapalhando aqui não vai desaparecer. Essa também é bem tranquila. Uma pergunta extremamente comum de aparecer em sala de aula é: o que vai acontecer quando eu fatorar e o número não ficar igual ao que está do lado? Tem duas maneiras de responder isso. Ou a gente faz alguma transformação, que é o que vai acontecer nesse caso, ou se a base não for a mesma, a gente vai ter que acabar estudando logaritmos, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Então vamos lá, vamos fatorar esse 32 aqui. Quando eu fatorar o 32, 32 por 2 dá 16, por 2 é 8, por 2 novamente é 4, por 2 acaba ficando 2 e por 2, 1. Fechou. Então 32 é 2 na quinta potência. Então na hora que eu for fazer a reescrita aqui, eu vou ter que 4 elevado na x é igual a 2 na quinta potência. E isso não dá para cortar nada no momento. Mas daí eu vou pensar uma coisa. Eu estou enxergando aqui que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então eu vou substituir isso aqui também. Ao invés de 4, eu escrevo 2 ao quadrado, que está elevado na x. Isso é igual a 2 na quinta potência. Portanto, 2 na 2x é igual a 2 na quinta potência, e agora sim eu posso fazer aquele corte das bases. O que me sobra então? Me sobra
que 2x é igual a 5 e, portanto, o x vale 5 meios ou 2,5, tanto faz. Geralmente, esse tipo de coisa é melhor deixar em fração mesmo para não complicar tanto. Ou seja, não deu o mesmo número, às vezes a gente pode adaptar. Esse foi um problema. Ok? Agora vamos olhar o próximo, que vai envolver números decimais e, quem sabe, uma fração. Olhando para esse número decimal aqui, primeira coisa, vamos dar um jeito desse 0,125 virar algo um pouco mais agradável para a gente. Então vamos transformar 0,125 em 125 milésimos, que é o que esse número realmente significa. Vamos simplificar por 5. Vai ficar 25/200. Se eu simplificar por 5 novamente, eu vou ter 5/40. E, ao simplificar por 5, eu vou ter 1/8. Ou seja, como eles já são números primos, eu sou obrigado a parar. Então, ao invés de escrever 0,125, eu poderia simplesmente ter posto 1/8 aqui. Então, reescrevendo essa equação, a gente tem, na verdade, que 2 na x é igual a 1/8. Só que, vamos lembrar de uma propriedade. Eu posso inverter essa fração desde que eu inverta o expoente dela. E outra coisa que eu preciso me lembrar. Já tinha aparecido antes, mas não custa nada fazer de novo. Se eu for fatorar o 8, 8 por 2 é 4, que por 2 é 2, que por 2 é 1, ou seja, 8 é 2 ao cubo. Logo, eu posso escrever isso aqui ainda de outro jeito, como 2 ao cubo que está elevado a menos 1. Potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Ou seja, no fim das contas, toda essa minha equação era simplesmente 2 na x é igual a 2 na menos 3. O que eu faço? Bases iguais posso cortar, e agora só comparo os expoentes e chego à conclusão que x é igual a menos 3. Pessoal, agora vamos olhar uma que eu resolvi colocar misturando quase tudo aí. Primeira coisa, o primeiro caminho que a gente sempre tem que seguir é fazer a fatoração independente do que tem ali. Então vamos fatorar o maior dos números, que é 32. 32 por 2 é 16, por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2, que por 2 é 1. Então, 2 na quinta potência é o 32. Por que eu pego o maior? Porque agora eu posso olhar aqui, e eu já vejo o 16, que é 2 na quarta potência também. Então, fazendo o maior, muitas vezes o outro número também aparece. Então, vamos reescrever isso que está aí. Ao invés de 16, eu vou escrever 2 na quarta potência, que está elevado na x. Ao invés de 32, eu vou dizer que isso aqui é a raiz sétima de 2 na quinta potência, tudo isso elevado a 4x mais 8. Vamos fazer uma pequena manipulação aqui. Mantém a base, multiplica os expoentes, então 2 na 4x é igual a raiz sétima, mesma coisa, mantém a base e multiplica os expoentes. Então 2 na 20x mais 5 vezes 8, 40. E eu ainda posso pegar, usando propriedades, e lembrar o seguinte. Quando eu tenho uma raiz, o meu expoente do radicando é o numerador de uma fração. E o índice da minha raiz, o denominador. Então agora eu tenho, isso aqui eu posso eliminar, e eu tenho esta igualdade aqui, onde eu posso cortar as bases, e eu posso reescrever agora que 4x é igual a 20x mais 40 sobre 7. Vamos só limpar essa tela aqui. Já com a tela mais limpa, o que eu posso dizer então? Que se 4x é igual a 20x mais 40 sobre 7, 4x vezes 7 é igual
a 20x mais 40. E, portanto, 28x é igual a 20x mais 40. E isso implica que 8x é igual a 40. Portanto, x é igual a 5. Ou seja, mesmo quando parece que a coisa vai ser bem complicada, porque tem raiz e bases diferentes, fazendo com calma, as coisas tendem a dar certo. Então agora vamos partir para uns mais complicados. Seguindo aquela nossa regrinha básica, primeira coisa, vamos fatorar o maior número que aparece aí. E quando eu for fatorar o 126, vai dar um probleminha, olha só. Primeiro número primo que divide 126 é 2. Isto aqui vai ficar 63. O 2 não dá mais porque agora é um número ímpar. O 3 pode dividir, vai ficar 21. O 3 de novo, 7. E quando eu dividir por 7, encerrou, ficou 1. Isso vai dar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Mas quando eu for substituir aqui, qual é o problema? Eu não vou poder cortar os 3 que aparecem. Então vai ficar 5 vezes 3 na x, mais 3 que multiplica, que é elevado, me desculpem, a x mais 2, igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Então eu vou ter que pensar uma coisa, vou ter que me lembrar. Olha só, quando eu tenho um 3 que multiplica x mais 2, pelas propriedades da potência, isso aqui na verdade é 3 na x vezes 3 ao quadrado. Então vamos reescrever isso aqui e ver se a gente consegue modificar alguma coisinha. Vai ficar 5 vezes 3 na x mais 3 ao quadrado vezes 3 na x igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Mas 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Então, 5 vezes 3 na x mais 9 vezes 3 na x igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Então, olha só. Se eu tenho 3 na x aqui, eu posso botar ele em evidência, já que ele aparece nas duas parcelas do mesmo lado, e ele multiplica 5 mais 9. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 7 vezes 3 ao quadrado. Eu só coloquei o 3 ao quadrado depois, na real não muda nada. Isto aqui vai implicar o seguinte: 5 mais 9 é 14, ou seja, 14 vezes 3 na x é igual a 2 vezes 7, 14 vezes 3 ao quadrado. Agora acho que já fica meio claro o que eu posso fazer aqui, né? O 14 com o 14 posso cortar. Sobrou que 3 na x é igual a 3 ao quadrado. Então eu corto o 3 com 3 e no final o que eu tenho é que o meu x é igual a 2. Ou seja, toda vez que for visto um mais na potência, é muito provável que seja esse o melhor caminho. Então, nós vamos conseguir enxergar algo que corte. Se não der, é o que eu já havia falado agora há pouco. A gente vai ter que partir para os logaritmos, mas isso é assunto para mais tarde, para outro vídeo, inclusive. E o último tipo a ser tratado nesse vídeo é essa aqui, onde a gente vai ser obrigado a fazer uma substituição. Para isso, a gente tem que pensar uma coisa ali. Quando eu olho aquele 2 elevado na 2x, eu posso me dar conta que se eu escrever isso aqui, não altera em nada. Ou seja, eu vou reescrever e vamos ver o que vai acontecer agora. Aí eu preciso ver o seguinte. Se eu substituir este 2 na x por alguma outra coisa qualquer, tipo y, quando eu trocar ele ali, olha o que vai acontecer. Toda vez que eu tiver um 2 na x, eu vou escrever y no lugar. E ele vai ficar com uma cara de algo que eu sei resolver, que é uma equação de segundo grau. Então, na verdade, eu só preciso resolver a equação de segundo grau
y ao quadrado menos 24y mais 128 igual a zero. Como o nosso objetivo aqui não é resolver a equação de segundo grau e sim a exponencial, eu vou colocar direto, mas é fácil de encontrar essas respostas. Vai ser 8 e 16 o resultado dessa equação. Mas lembre-se, isso que foi encontrado aqui é o y e não o x. O x eu vou encontrar fazendo de volta. Portanto, o meu 2 na x, que é igual a y, é igual a 8. Só que 8 eu sei que é 2 ao cubo. Portanto, quando eu cortar a base aqui, eu já sei que x é 3. Mas o meu 2 na x também é 16, já que é o outro valor de y, que eu sei que é 2 na quarta potência. Cortando a base, o x é igual a 4. Ou seja, nestes casos eu vou ter duas soluções. E isso não tem absolutamente nada de errado. Então, é só não se apavorar, enxergar qual é a transformação que dá para fazer e nem fica tão difícil assim quanto parece, ok? Então, essa foi a dica, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado!